aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, sempre recebendo convidados muito especiais. E esse som gostoso aí, iniciando o nosso programa de hoje, para receber ela que atua há bastante tempo já na área da saúde. Vamos falar bastante sobre isso, tenho certeza que você, dono de casa, dona de casa, vai poder aproveitar aí as dicas da minha convidada, Tânia Bueno. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Tânia? Eu que agradeço a oportunidade. Na parte musical, convidei ela que todo mundo conhece também, né? Tem uma voz maravilhosa e tenho certeza que você vai gostar muito das músicas que ela escolheu para cantar hoje aqui. Shirley Espíndola, obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. E ela sendo acompanhada por esse meu amigo há bastante tempo já e vai fazer o acompanhamento da Shirley, ele que abriu o nosso programa tocando Jesus. Mas se eu falasse que eu ia entrevistar Jesus, o pessoal de casa não ia acreditar. Então, meu amigo Juca, muito obrigado por estar aqui, viu, Juca? Muito obrigado a você também. E esse é o Altos Papos, então. O Altos Papos a gente bate um papo gostoso com você e eu tenho certeza que você na sua casa pode aproveitar de tudo que a gente falar aqui, aproveitar bastante no seu dia a dia. Mas a gente sempre abre também com uma mensagem, um quadro que fez bastante sucesso no meu programa, inclusive a Tânia gostava bastante, comentava sempre comigo das lições de vida. E eu trago sempre na abertura do nosso programa uma historinha. A historinha que eu escolhi hoje é essa daqui. Caminhavam na praia a mãe e a sua filha. De repente conversavam sobre tudo, mas de repente a filha faz uma pergunta para a mãe, perguntando a ela como é que ela fez para preservar tanto tempo o amor pelo pai dela. Era uma pergunta intrigante. A mãe não soube dar uma resposta, então ela pensou como ela poderia demonstrar isso. E ela falou então para sua filha, abra sua mão. A filha abriu a mão, ela pegou um punhado de areia e encheu a mão da filha de areia. Aí ela disse assim, agora tente fechar a sua mão. A filha fechou a mão, mas só que ela não conseguia segurar toda a areia. Muita areia acabou saindo da sua mão. Ela falou assim, agora preste atenção, abra totalmente a sua mão. Ela abriu totalmente a mão, pegou mais um punhado de areia e jogou na mão dela, só que estava muito aberta. E a areia, mesmo assim, continuava caindo. Aí a mãe disse assim, faça o seguinte agora, faça uma conchinha, nem tão fechada, nem tão aberta. Ela fez a conchinha, a mãe pegou a areia, encheu a mão dela e nenhum grão de areia caiu. Ela disse assim, o amor, para preservar o amor, é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Se você apertar muito, o amor vai embora. Se você deixar muito aberto, o amor também vai embora. Agora, se você fechar a ponto de proteger para o vento não levar e ao ponto também de não estrangular, o amor vai ser preservado. E assim, sem palavras, com gestos, a mãe conseguiu explicar como é que pode preservar por tanto tempo o amor. Essa é a mensagem de hoje que eu escolhi, espero que tenha servido para você. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Já já eu estou de volta, batendo altos papos com os meus convidados. Não saia daí, canal 25 da NET, Altos Papos com Robson Marcelo. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. E assim, na voz de Shirley Espíndola, acompanhado pelo meu amigo Juca, a gente está de volta, né? E nesse início a gente sempre fala do livro. Muita gente
gosta dessas mensagens que a gente abre o programa e eu falo onde você pode encontrar o livro. Esse é o livro Lições de Vida e você pode encontrar esse livro nas 4 entidades que eu doei os livros. A Amaraty, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Toda a renda que o livro for arrecadado vai para essas entidades. Então escolha uma dessas entidades, ajude quem precisa e ainda leve lindas mensagens para sua casa, tá bom? O livro Lições de Vida. Vamos abrir o nosso programa então, batendo um papo com a minha primeira convidada. Quero agradecer de novo ela ter aceitado o nosso convite. Está em férias, mas mesmo assim veio aqui para gravar o nosso programa. Tânia Bueno, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Tânia, conta um pouquinho para o pessoal que... Tem muita gente que conhece a Tânia. Aliás, eu sempre digo para ela que a Tânia é muito amada, mas tem algumas pessoas que não gostam tanto da Tânia. Eu vou explicar por quê durante o programa. Mas antes, fala um pouquinho da sua vida, onde você nasceu, você é jundiaense, de onde você veio. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. Eu nasci em Jundiaí, amo essa cidade linda aqui, defendo a minha cidade. Eu me formei aqui, sempre trabalhei aqui, me casei aqui, tive meus filhos aqui. Fala um pouquinho então, você nasceu em que bairro? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci na rua mais antiga de Jundiaí, na Rua do Retiro. Nasci, cresci ali, né, minha infância e sempre morei em Jundiaí. Certo, e como é que foi a sua infância? Conta pra gente, como é que era a criança? Tânia Bueno. Olha, já era exigente já? Olha, na minha infância eu fazia muita coisa que moleque faz. Eu andava descalça, eu andava de patins, eu andava de skate, eu subia em árvore, eu ia buscar esterco para minha mãe na chácara para colocar nas plantas. Eu vendia verdura na rua, de pés no chão e com a cesta no braço. Com 7 aninhos eu vendia verdura na rua para ajudar meus pais. Que bacana, 7 aninhos. 7 anos, eu que é alface, almeirão? É isso, então eu fui uma criança de família bem modesta, né? E minha mãe vendia roupas para ajudar em casa, meu pai era militar e a gente sabe que infelizmente militar ganha pouco e minha mãe ajudava. E eu também ajudava, eu saía de casa feliz da vida com aquela cesta no braço, vendendo verdura e vendia tudo e trazia todo aquele dinheiro feliz da vida e dava para ela. Que legal, mas você vendia bastante porque a verdura era boa ou essa simpatia toda já aos 7 anos? Porque desde pequena eu sabia conversar, eu estava sempre sorrindo, eu pedia para comprar que eu precisava ajudar minha mãe e sempre feliz, ia correndo, voltava, buscava mais e tinha gente que comprava tudo de uma vez, falava assim para mim, menininha, tá tarde da noite, era umas 6 da tarde, eu vou comprar tudo para você ir logo para tua casa, hein? Daí eu ficava feliz da vida, voltava em casa, enchia outra e saía vender de novo. Quer dizer, a pessoa que comprou achando que você ia voltar para casa, você voltava, enchia e continuava vendendo. Isso aí. Como que é para você isso? Hoje não pode, com menos de 16 anos mais, não pode trabalhar. Como é que é isso para você? Olha, eu tive muitos valores, eu agradeço muito a vida modesta que eu tive, a criação que eu tive, me trouxeram valores que eu trago comigo, passo para os meus filhos e vou levar para a minha vida. Eu sempre estudei em escola pública e na minha época a escola pública eram excelentes. Infelizmente hoje, para nossa tristeza, não é, né? Então não tinha computador, não tinha celular, então eu empinava pipa, eu andava de skate, eu andava descalço, eu brincava de esconde-esconde, pulava corda. Uma coisa assim que eu sempre me recordo com a minha filha, porque hoje tem tudo no computador, você entra lá na Google, cola e manda o trabalho, então as pessoas não aprendem. O que eu fazia na minha época? Ia na biblioteca, ficava o dia inteiro lá, levava um lanche e o dia inteiro escrevendo. Então a gente ia gravando, então eu fazia na folha de papel maço todos os meus trabalhos. Sempre fui uma aluna assim, bem aplicada, eu sempre gostei muito de estudar, muito. E assim, quando eu era criança, eu tinha uns 13 anos, sabe aqueles papeizinhos que você pega na rua?
seja militar por conta do governo. Eu queria ser militar, do Exército, Marinho e Aeronáutica. Influência do pai ou não? Não, de jeito nenhum. Daí um dia eu cheguei em casa com aquele papel e falei para o meu pai. Ele me jogou um balde de água fria. Falou, imagina, você vai casar com militar, ser militar você não vai. A minha filha vai ser doutora, ele falava. E daí ele amassou aquele papel, jogou fora, me jogou um balde de água fria, eu não quis mais. E daí cresci, sempre estudando muito, com bastante sacrifício, eu e mais somos em 4 irmãs, né? E me formei, fiz faculdade de Direito, fiz uma especialização em Direito Sanitário, fiz uma especialização em Microbiologia de Alimentos e fiz uma pós-graduação na FGV de Gestão de Saúde, voltado para a área hospitalar. E é exatamente sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, aliás, com muitas dicas, né, para você, dona de casa, para você fazer as suas compras ou manter as suas compras aí em casa. Deixa eu bater um papo com a minha outra convidada. A parte musical ficou a cargo de Shirley Espíndola, que mais uma vez eu agradeço por aceitar o nosso convite. Uma grande honra ter você aqui, viu, Shirley? Obrigada, obrigada. E você estava ouvindo aí a história, você é jundiaense, você não nasceu aqui. Conta um pouquinho da infância da Shirley Espíndola para o pessoal de casa. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo. E ao contrário da Ana, a minha infância, assim, eu já fui uma menina mais certinha, já toda pequena, minha mãe já me embelezava, já me amarrava o cabelo, fazia um coque, vestidinho. Então, dificilmente ela me deixava brincar sem descalços, que eu não podia sujar a roupa. Então eu já tive uma educação diferente. Você é filha única ou não? Não, eu sou a mais velha. De quem é filha única, né? Mas eu tinha que ser exemplo para as outras. Aí não podia sujar roupinha, tinha que ficar toda igual uma bonequinha, já diferente. Aí quando eu ia para o interior, né, Guaratinguetá, que é a cidade da minha mãe, passar as férias, daí lá era uma delícia, porque junto com os primos, aí eu largava tudo aquilo, punha uns shorts, um chinelinho e ia para a rua empinar pipa. Era muito bom. Mas isso daí era só nas férias, quando eu ia. Mas, do modo geral, era já uma educação bem mais rígida. Meu pai era mais rígido. Quantos irmãos, Shirley? Tenho irmãs. São 3 irmãs. Nós somos em 4 mulheres. Mais uma de então, 4, todas... né? Igual a Tânia. 4 mulheres. As bonequinhas da mamãe. E você, das 4, você é qual delas? A primeira, a segunda? Eu sou a mais velha. A mais velha? Então era você que cuidava das outras, é isso? É, isso. E eu sempre tinha que ser o exemplo, tinha que ser obediente, tirar boas notas, ser aplicada. Tinha que ser para as outras seguirem o caminho. Então não podia pisar na bola. Tá certo. Agora, em São Paulo é um pouquinho mais difícil. Quando a gente fala de interior, né? A gente fala, a Tânia falou que subia em árvore, andava por leite e tal. Em São Paulo é mais difícil isso. Já nessa época já era tão ruim assim? Ou seus pais eram um pouquinho mais rígidos? Não, brincar na rua não muito. Era uma coisa mais assim mesmo em casa, mais rígido mesmo. Não tinha tanta liberdade, não. Você estudou onde? Eu estudei em São Paulo, eu estudava em escola particular, depois aí eu resolvi, já logo na 8ª série, quando eu prestei, já entrei, fiz psicologia, aí depois já cantava, né, já estudava canto, música também, tudo em paralelo. Então, assim, minhas atividades eram estudar piano, estudar violão, estudar música, então... Depois daí já comecei a cantar também. Então a música entrou na sua vida aos 13 anos? Antes, hein? Antes disso? Com 8 anos eu fazia aula de piano. 8 anos. Logo depois que eu me alfabetizei, que naquela época a gente se alfabetizava com 7, 6. Daí já fui fazer piano, violão. Daí já cantava, comecei a dar aula. Eu lembro meu primeiro aluninho tinha 11 anos. 11 anos? Daí eu dei aula. Você no tinha meu 11 prédio. Anos ou ele? Eu. Você tinha 11 anos e ele tinha quantos anos? Ele tinha 8. 8 anos? 8 anos. Você já era professorinha, então? Mas eu já era assim, já grandona, madura. Exigente? Eu já era uma menina já... 11 anos, mas já era uma jovem já, uma jovenzinha. Eu tenho uma dúvida Amadureci tremenda. Quando as pessoas logo. veem a minha mão é grande, são dedos
anos. Tem um pessoal que fala, você consegue fazer uma oitava. Eu não entendo nada de música, né? Eu não consigo nem tocar campainha direito, para você ter uma ideia. Mas quando vê a minha mão, fala que é uma mão de pianista. Como é que é para criança? Se precisa ter mão grande para ser pianista, como é que é a criança tocar piano? Não, porque assim, você começa com uma técnica sem exigir tanto, né, esse alcance de oitavas. Então, a mãozinha da criança mesmo, se você vai ensinando mais a coordenação dos dedinhos, ali onde ela alcança mesmo. Sei porque a minha netinha tem 3 anos e ela adora ir lá no piano. Eu ensino para ela com o dedinho, 3 aninhos, que coisa, né? Coisa de música. Aí, com 11 anos dando aula, mas aí o piano foi o seu primeiro instrumento e você decidiu cantar a partir de quando? Eu já cantava desde... Olha, eu logo que comecei a falar, já cantava. Então, pequenininha eu cantava. Os meus parentes, minha tia, minha madrinha, e a gente se reunia em casa e eles falavam, canta uma musiquinha. E aí, qual era o seu gosto musical nessa época? Eu adorava tudo que a minha mãe assistia de programas. Ela assistia Moacir Franco. Então eu lembro que eu cantava aquela música Você é Tudo. Essa é do Estrela Matutina. Não é assim, nosso programa, mas precisa aproveitar isso. Ai, que coisa linda. Consegue acompanhar, Juca, é isso? Dá pra fazer um pedacinho? Ai, eu nem sei se eu vou lembrar. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é beleza enfim. Muito bom, muito bom. Eu cantava isso quando eu era pequenininha, você acha? Já aí era meus tios... os professores tiveram muito trabalho. Não, era assim. Aí meus tios iam lá e eu falava, eu canto só se vocês me derem uma moedinha. E aí queria ganhar alguma coisa. Aí tá explicado, quando eu convidei a Chile para vir aqui no nosso programa, eu só vou se você me der um cachê. Não é verdade? Uma moedinha. Verdade. Agora, esse negócio de criança com música, hoje você acha que com quantos anos é legal o primeiro contato com música? O contato com música é legal desde o útero materno. Eu fiz uma experiência, exatamente, uma experiência com a minha filha. Já no útero materno você pode cantar, você pode fazer sons e a criança já vai ouvindo. E desde pequenininho, a partir de logo que nasce, você pode colocar música, a criança se acalma. Se a criança chora muito, Isso foi uma experiência que eu fiz na minha faculdade, fiz com a minha filha e olha, valeu a pena. E agora, aprender mesmo, colocar numa aula, a partir de 8 meses, o bebê pode fazer musicalização. 8 meses? Também 8 meses. O que faz um bebê de 8 meses? Ele é acompanhado pela mãe, senta no colinho da mãe e bate palminha no ritmo, canta as musiquinhas e faz gestinhos com o corpo. E você vai estimulando a criança através de canções. Muito bacana. A criança vai agora, tem muita gente frustrada, respondendo. porque bater palma não é fácil. Tem muita gente que não tem coordenação nenhuma para bater palma. O jeito fala assim, já estou com 30, 40 e não sei bater palma ainda. Complicado. Bom, o que você preparou para a gente encerrar esse bloco, hein? Vamos fazer uma música Marcos Valle, Paulo César Valle. Preciso aprender a ser só, do meu CD Bossa Romântica. Vamos lá, então. Meu primeiro CD. A gente vai falar do CD daqui a pouquinho. Vamos lá. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta sou eu assim tão só. E eu preciso aprender a ser só,
poder dormir sem sentir teu calor, a ver que foi só um sonho e passou. Ah, o amor, quando é demais, ao findar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe, se vem. É tão triste ver, meus olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Senhoras e senhores, Shirley Espíndola. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. É felicidade, meu amor, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Pois é, já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25, recebendo na parte musical, você já ouviu aí um pouquinho. Se você ligou seu televisor agora, perdeu aí um papo gostoso no primeiro bloco, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Shirley Espíndola, acompanhado pelo meu amigo Juca, Jesus. Pouca gente sabe quem é Jesus. Aliás, deixa eu bater um papinho, aproveitar que ele está com a lapela. Jesus, quanto tempo de música, Jesus? Tem já uns 20 anos, profissionalmente, né? Que eu te conheço uns 78 anos, mais ou menos. Você já tocava, né? Eu lembro que eu falei para você, eu era criança e ele já tocava. Já fazia milagre. Mas você acompanha muitos músicos, né? Sim, toco. Acho que foi um dos primeiros músicos a tocar com a Shirley, depois que ela veio de São Paulo para cá, né? Que ela já disse que era paulistana. E toquei aí um pouquinho. Bacana. Pessoal fora, no Rio, morei um tempo no Rio, né? São Paulo, toquei bastante. E aqui já pouco, infelizmente, né? Infelizmente. Às vezes eu graças ao seu convite, estou aqui agora. Assisti aos shows e vários artistas, está lá o Juca tocando, acompanhando esses artistas. Muito bacana. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu fazer uma pergunta só para a Shirley. Shirley, qualquer pessoa pode cantar? Olha, qualquer pessoa pode cantar, porque cantar é uma questão técnica. A gente tem os procedimentos, tem um desenvolvimento técnico e a pessoa pode cantar. Agora, com uma ressalva, só não pode cantar quem tem algum problema fisiológico, lógico, é óbvio. Um problema auditivo, que aí dificulta muito a pessoa não se escutar para ela conseguir afinar. Ou alguém que tenha algum problema de articulação, algum problema mais grave fisiológico. Mas
quem tem uma voz normal pode cantar sim, pode aprender a cantar. A Tânia estava me falando aqui que ela já vai querer aprender a cantar. Ah, fiquei fã. Sou professora. Fiquei fã dessa moça, dessa voz. Você não canta nada, Tânia? Não, se eu cantar, todo mundo sai de perto, não adianta. E é muito cantar, não? Ah, você desse jeito me deixa numa de saia justa, né? É verdade, porque a Tânia é uma mulher muito bonita, só que ela, durante muito tempo, atuou na vigilância sanitária na cidade de Jundiaí. E por isso que eu disse no começo do programa que ela é amada por muitos e odiada por alguns. Fala um pouquinho desse seu trabalho, como é que surgiu a vigilância sanitária na sua vida, Tânia? Na verdade, eu entrei por concurso público, né? Eu fui investida no cargo público, sempre, desde que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu trabalhei na vigilância sanitária e me apaixonei, Robson. Quando eu entrei, embora tenha feito a faculdade de Direito, todas as minhas outras formações foram na área de saúde. Eu me apaixonei pelo trabalho, pelas pessoas que me antecederam, fizeram com que eu me apaixonasse. Foram pessoas sérias, foram pessoas, meus mestres. E passaram, né, por mim e deixaram esse legado. Então, assim, a vontade de corrigir, de fazer a coisa certa, de fazer acontecer, de buscar o resultado. O trabalho que eu fazia na vigilância sanitária me deixava muito feliz e muito satisfeita porque eu conseguia enxergar o resultado. Eu trabalhava, eu fazia, eu orientava. É um contexto, um grupo de coisas que você tem que fazer para lá na frente você conseguir o resultado. E eu conseguia o resultado, então me deixava muito satisfeita esse trabalho. Vou fazer uma pergunta, pode parecer machista, mas não é. O fato de você ser mulher fez com que algumas pessoas não te respeitassem quando você ia fazer a sua vigilância? De forma nenhuma, porque eu sempre me fiz dar o respeito. E assim, hoje em dia, pela Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, pelo princípio da isonomia. E depois que você lavrou o documento e assinou e carimbou, tanto vale o documento lavrado pela mulher quanto pelo homem. Apesar que você também não ia sozinha, né? Não ia sozinha, mas mesmo que eu fosse, eu fazia o que tinha que fazer, eu sou corajosa. Qual foi o primeiro trabalho, assim que você assumiu a vigilância sanitária, o primeiro trabalho que você falou assim, poxa vida, sei lá, uma lacração de uma lanchonete, por exemplo, interdição. Ou um restaurante, interdição de um restaurante. Qual foi o primeiro trabalho assim que você se lembra que falou assim, puxa vida, eu não imaginava que eu poderia fazer isso? Olha, um trabalho que eu fiz que eu gostei muito foi uma gravação para o SBT no programa Domingo Legal do Gugu, onde eu interditei 3 estabelecimentos muito ruins aqui na cidade de Jundiaí. E depois ficou muito legal lá no programa, eu gostei muito. E assim, eu tive bastante bagagem dos meus antecessores, eu também estudei sempre muito o assunto, muito a legislação sanitária, porque vigilância sanitária é 100% legislação, a gente trabalha na forma da lei, né? E também o conhecimento técnico faz você ser um profissional completo. E daí, depois dessa gravação aí, desse programa do SBT, eu interditei aqui em Jundiaí um hipermercado. Foi uma das maiores interdições que eu fiz. Uma multinacional, inclusive. Uma multinacional. E assim, o que me deixou muito feliz é que eu consegui enxergar o resultado, e o resultado existe até hoje por causa daquela ação. Então me deixou bastante contente. E fui fazendo, a gente tem que acreditar na gente, confiar na gente, porque o dia que eu fui fazer aquela interdição, tinham vários advogados e eu não tive dúvida. Fiz o que tinha que fazer e trouxe o resultado para a população. Eu ia te fazer essa pergunta, porque nessa função, você tem a função de lacrar um estabelecimento, claro que algumas pessoas vão te oferecer propinas, algumas pessoas já te puxaram de canto e falaram assim, olha, não lacra não, vamos conversar, tem um acerto financeiro, muita gente já fez isso. Olha, Robson, não, porque eu não dei essa brecha. Se você der essa brecha, o fiscal, qualquer que seja que trabalha num lugar fiscalizatório, se ele chegar com a intenção
os olhos demonstram, as atitudes demonstram. Eu nunca demonstrei essa atitude, então comigo não aconteceu, porque as pessoas não são bobas, sabe? Que se fizesse, iam se dar mal. Seria mais um crime. Então não se deram mal comigo e fizeram realmente o que tinha que fazer, porque eu não trabalhava quando eu estava na vigilância sanitária para o comerciante e sim para a população. O meu foco é a população. Então é nesse foco que eu sempre fui. Fui e fiz o que tinha que fazer. E qual foi o pior estabelecimento que você encontrou? As coisas que você encontraram no estabelecimento que você se lembra? Nossa, foi nesse supermercado. O que você encontrou lá? Tinha muito roedor e você sabe que os roedores são riscos muito grandes à saúde, porque transmite leptospirose, uma série de doenças, de zoonoses aí que pode colocar em risco a saúde das pessoas. Tinha muito rato, muita urina de rato, as embalagens todas com urina de rato. Então assim, imagina, você compra uma bolacha, um pacote de biscoito, uma caixa de leite, leva para tua casa, não lava, daí tem a urina do rato ali. Você abre aquela embalagem e pode ingerir. Então você leva coisa contaminada para tua casa, porque nas palestras que eu ministrava, eu sempre orientava direitinho, mostrava o resultado de você higienizar os produtos. E nesse lugar tinha muito roedor, muito alimento mexido, mordido, amassado, enferrujado. Quando a embalagem está irregular, você não deve comprar o produto. Embalagem amassada, embalagem enferrujada, torcida, furada. Assim, você tem que comprar o alimento com a embalagem intacta, porque a embalagem é o que protege o produto lá de dentro. Então é a nossa segurança, a embalagem. Então foi esse daí que você olhou e falou, não é possível, né? Então foram muitos carrinhos. Mas eu me lembro uma história que você me contou no meu programa de rádio, que você já esteve lá várias vezes. Você me contou de uma lanchonete no centro, que o sujeito, o dono da lanchonete, ele secava a cueca em cima da chapa, é isso? Conta para o pessoal de casa. Na verdade é assim, essa lanchonete aí, pequenininha, né, era um chinês, né, a cultura deles é diferente da nossa, então eles faziam coisas que na verdade não podia, daí a gente ia lá e fazia. Eles colocavam esse povo nos rigores da lei. Mas foi isso mesmo ou estou exagerando? Não, tinha sim. Então, eu fazendo lá a fiscalização e ele lavava as cuecas dele na pia da cozinha e ele amarrava uma cordinha na cozinha e pendurava. Então, ficava pingando em cima das panelas, das coisas, a aguinha da cueca que ele lavava no estabelecimento. E muita coisa assim absurda, tipo, ele fazia uma panelona de feijoada e ia requentando todo dia até acabar aquela feijoada. Então, não colocava na geladeira, nem aí com a temperatura, e a temperatura é um quesito muito importante contra a intoxicação alimentar. Então ele deixava aquela feijoada, unha comprida, usava essas duas unhas para coçar o ouvido, tirar a meleca de nariz e mexer na comida e mexer no dinheiro. Muita barata no estabelecimento, muita coisa errada, muita. Se eu for elencar aqui todas, a gente fica com nojo de comer depois. Eu vou reservar um espaço aqui no terceiro bloco para você dar dicas para o pessoal que está em casa e em supermercados. Essa foi uma dica boa também, mesmo que você compre no supermercado, que você olhe que a embalagem está em perfeitas condições, é melhor dar uma lavada, né? Essa dica eu acho que é importante. Mas você tocou num assunto muito importante também, que há 2 semanas mais ou menos eu estava no estabelecimento, também numa multinacional de lanches, né? Uma rede de lanchonetes multinacional, e a mesma pessoa que estava cobrando no caixa era a mesma que estava tirando o sorvete. Isso não pode. Eu comentei, pedi para chamar o gerente e falei para ele que isso aí não podia, era contra a lei. Ele perguntou quem eu era, se eu era da vigilância sanitária. Quer dizer, a população em geral não tem conhecimento disso, né? Então, não importa. O consumidor, ele pode sim fiscalizar. Ele não vai autuar, ele não tem a autoridade sanitária, o poder de polícia para fazer cumprir, mas ele pode sim ir até a pessoa manipulador de alimentos e falar, olha, isso que você está fazendo está errado. Então você tem que melhorar isso e noticiar a vigilância sanitária para que corrija.
esse estabelecimento. O que ele fez foi o seguinte, tem o álcool gel, a pessoa lavava a mão, só que tem a luva que eles deveriam utilizar, que é uma luva de plástico, que ele não estava utilizando. Essa foi a minha reclamação, quer dizer, a mesma pessoa que estava cobrando, estava retirando o sorvete e não estava utilizando a luva. Qual seria a minha posição? Eu estava de moto, né? Então, era um passeio de moto, então acabei não fazendo nada, mas se acontecer, por exemplo, isso aqui com o pessoal que está assistindo em casa agora, qual é o procedimento? Eu posso ligar para a polícia, por exemplo? O procedimento correto é ligar para a vigilância sanitária, formular uma reclamação, porque se você ligar para a polícia consequentemente vai entrar em contato com a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária é um órgão de fiscalização que vai até o estabelecimento e vai tomar as providências na forma da lei, orientar, etc. Bacana. A Shirley está prestando atenção. Shirley, lanchonete você não vai entrar mais, né, pelo jeito? Olha, eu já sou assim meio desconfiada. Agora então... A gente vai falar sobre a dona de casa Shirley, mas a gente está encerrando esse bloco. Eu queria que você... O que você escolheu para encerrar esse bloco? Nós vamos cantar de Tom Jobim e Newton Mendonça, Caminhos Cruzados. Vamos lá então. Shirley Espíndola. Coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar quando existe alguém que tem saudade de alguém e esse outro alguém não entender. Deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. Saudade apagar. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você
agora. Pois é, já estamos de volta a Altos Papos com o Robson Marcelo aqui pelo canal 25. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja aí, tá bom? Você que está vendo a reprise, você que está vendo o inédito, você que está vendo pelo meu canal no YouTube, muito obrigado pela sua audiência, viu? Shirley, a gente, ouvindo você cantar, parece muito fácil, né? Quanto tempo que você treina a voz, por exemplo, durante o dia? Que eu treino durante o dia, na verdade eu dou muita aula. Já é uma forma de treinar, então. O aquecimento, o vocalize que eu ensino para os alunos, então assim, diário. Então, diariamente eu estou fazendo os exercícios juntamente com os alunos, praticando. E o canto é uma coisa que é para o resto da vida. Você não pode parar de estudar, parar de praticar. É como um cientista, está sempre pesquisando, é uma profissão em evolução constante. Você não pode dizer, ok, já sei tudo, sou catedrático, ótimo, já fiz meu curso, meu estudo, agora só vou trabalhar. Não, você tem que continuar na pesquisa, continuar no estudo, continuar no treinamento, como um esportista também, né? E os cuidados que você tem com a voz, quais são? Não gritar, beber muita água, evito essas alternâncias de temperatura, sempre estar preparada com agasalho, não posso pôr pés no chão, não posso ficar descalça assim. Tenho que cuidar muito da voz, o ar-condicionado, beber mais água. Sem ar-condicionado a gente não vive, ainda mais esse calor. Mas ingerir muita água e fazer exames frequentes. Frequentemente eu vou ao otorrino e vejo se está tudo ok, tudo certinho. Não gritar, não balbuciar, também não falar baixinho, não pode. Não pode falar baixinho? Não, Por porque quê? é o mesmo esforço que cochichar, né? Se você cochicha, você força muito, é o mesmo esforço de um grito, de uma fala constante, sem parar. Pessoas que falam muito, muito, não conseguem parar um minuto de falar. Então é muito desgaste. Para os meus alunos do curso de rádio do Senac, eu sempre falava que Coca-Cola, café e chocolate são venenos para a voz. Sim. E eu sou apaixonado pelos três. Ou seja, eu sei que faz mal. Estou explicando para os alunos que faz mal, né? Mas eu acabo fazendo. Que você não de jeito nenhum, você gelado, por exemplo, você toma, não? Não é isso. Eu acho assim, você pode provar de tudo, só que você tem que saber que antes de usar voz, não chocolate, antes de usar voz, não café. E o gelado, você tem que tomar cuidado por causa do choque térmico. Então, se você está usando a voz, está cantando, depois de um show, aí você vai lá e ingere um copo de água gelado, está tudo trabalhando numa temperatura muito alta, a corrente sanguínea em funcionamento, você utilizando o seu instrumento voz. Então, se você bebe um gelado, é um choque térmico, isso você não deve. Eu sempre então, falo isso, não se for que tomar você gelado, não possa... toma antes de utilizar Exatamente, a voz, antes de uma aula, antes de cantar, antes de um show, antes de narrar uma partida de futebol. Antes pode, depois não, porque as pregas vocais, que popularmente as pessoas chamam de cordas vocais, as pregas vocais estão aquecidas e aí o choque térmico é o problema, né? Mas não que você nunca mais vá beber gelado, você pode beber, mas com moderação. Você tem que saber o seu limite, aquilo que não é bom para você. Legal, então boas é sempre dicas. assim que eu ensino para os alunos, né, que eles... Bacana. Eu perguntei para a Shirley, cadê o CD, né? Vamos mostrar o CD para todo mundo que está em casa. Cadê o CD, Shirley? O CD Bossa Romântica, meu primeiro trabalho que eu gravei com o Roberto Menescal. Um CD que tem todas as músicas conhecidas, os temas de Bossa Nova, com uma roupagem diferente. Tem o segundo, o Caminho das Águas, também, que foi um projeto diferente, que tem letras que dão uma mensagem cristã, com ritmos jovens, com ritmos, todos os ritmos, na verdade, bossa, baião, samba, balada. Esse foi um outro projeto que eu realizei também. Agora já estou na produção do meu próximo trabalho. Então, já fica o convite, quando sair o próximo trabalho, de vir aqui cantar pra gente. Com certeza. Tá bom? E agora, qual o ritmo que você gosta de cantar? Olha, eu gosto muito de música brasileira, gosto bastante de um
um swingado, um funkado, uma mistura, né? Uma mistura de ritmos. Gosto muito de samba, um samba mais estilizado, bossa, gosto de pop, funkeado, enfim, eu curto bastante coisa. O Roberto Menescal te conheceu cantando bossa nova, não? Não, eu não cantava bossa nova, não então foi cantava, influência dele. não cantava. Aí ele que falou, vamos fazer um CD com temas, com grandes canções da bossa, mas vamos colocar uma pitada mais moderna. Então o CD, na verdade, não é uma bossa uma bossa tradicional, não é? Já é uma coisa mais funkeada, que tem um gingado, não é, Jesus? Porque o Roberto Menescal fala em bossa nova com ele estilizado, né? Uma coisa mais para os tempos de hoje, mais contemporâneo. Até há pouco tempo um documentário dele sobre bossa nova que juntava um grande nome da música popular brasileira, que é a Fernanda Takai, né? Que é da banda Pato Fu, e ela tem uma voz sensacional e o Roberto Menescal é apaixonado pela voz dela, né? Então, realmente foi muito bacana esse documentário. Talvez seja a influência do Roberto Menescal, então, que você tenha esse pezinho na bossa. Eu acho que a bossa é importante, um movimento super importante e integra assim outras modificações também, outros ritmos com influência jazzística, um samba mais jazz. Eu acho que dá para brincar bastante. Muito legal. Lembrei de uma história, falei da Fernandinha Takai, lembrei de uma história. Eu fiz show no ano passado, 3 shows no Resort Costão do Santinho. Faço show de stand-up, o pessoal que está assistindo não sabe o que é, né? Show de quê, né? O Robson não canta nada, não era show de música, era stand-up. E eu tive a oportunidade de conhecer a Fernandinha Takai, assistir o programa e me convidou para assistir o show dela. Ela ia fazer depois, assistiu o programa, ela assistiu o meu show e me convidou depois. E quem estava acompanhando a Fernandinha Takai no violão era ninguém mais, ninguém menos do que o Andy Summers. Ele é guitarrista do The Police. E eu fiquei abismado, porque eu tenho discos do The Police, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer. Aliás, eu vou até aproveitar, vamos ver se a gente consegue na edição. Eu tenho fotos com o Andy Summers, com a Fernandinha Takai nesse dia. Vou colocar aqui para provar, né, que o cara, o sujeito, está assistindo e fala, duvido. E eu conheci Andy Summers tocando violão para a Fernandinha Takai e ele é apaixonado por bossa nova. Ele disse que a vida dele hoje é bossa nova. Ele fez 25 músicas em 2 meses para Fernandinha Takai, ou seja, pensando na voz da Fernandinha Takai, e eles gravaram esse CD com 18 músicas e é muito bacana. Então ele ficou apaixonado por bossa nova. Você falou de bossa, eu lembrei dessa história. E é verdade essa questão do americano gostar muito, porque agora, recentemente, em novembro, eu estive em Nova York, fui cantar num bar, um small jazz, um bar de jazz, e eu não fui cantar música americana, cantei Tom Jobim, músicas, alguns temas da bossa, impressionante, gente, eu fui ovacionada. O pessoal batia palma, eu me sentia popstar. Eu fiquei muito contente de ver o retorno, o que eles amam a música, a nossa música brasileira, a bossa nova. Bossa nova e incrível, MPB, né? Os americanos realmente, em Nova York, eu falei, ai, tomara que dê certo. Mas olha, a experiência foi maravilhosa. Um repertório. Nossa, e a minha filha está morando lá, né? Então agora fazer uma ponte assim de 6 em 6 meses, com certeza, vale a pena. Parabéns. Voltando com a Tânia aqui, eu pedi para a Tânia preparar para a gente no terceiro e último bloco, dicas para as pessoas que estão em casa, as donas de casa principalmente. A dica que foi dada no bloco passado é essa. Mesmo que você compre e você vê que a embalagem está boa, melhor dar uma lavadinha antes, que de repente pode ter no armazenamento ratos e assim por diante. Pode ter urina de rato, fezes de rato. Isso é ruim. Quais são as outras dicas que as donas de casa, por exemplo, têm para poder, no dia a dia, né, ter uma vida mais saudável, Tânia? Uma dica global que eu gosto de dar é que nós, consumidores, escolhamos bem os lugares onde a gente consome. E no caso de apurar erros, entrar em contato com a vigilância sanitária para colocar o estabelecimento no eixo.
E assim, eu sempre falo para as pessoas, procure um local de sua confiança, aquele que preza pela limpeza, higiene, boa apresentação do manipulador, porque a pessoa que produto também não está muito amassado e tudo mais, né? Isso é uma regra global, porque a pessoa que manipula alimentos, Robson, é o maior contaminador desses alimentos. Segundo os estudos, dizem que 80% das doenças veiculadas por alimentos é pela falta de higiene do manipulador, pelas mãos sujas. Então, aquela pessoa que manipula alimentos, ela deve tomar banho todos os dias, trocar de roupa todos os dias, sempre com os paramentos descartáveis, manter as unhas curtas, limpas, sem esmalte. Não, a pessoa que manipula alimentos, ela não pode, em hipótese nenhuma, ter enfermidades, ser portadora de enfermidades aparente ou inaparente. Não pode ter corte, dermatose, esfoliamento, unheiro, problema nos olhos. Tudo isso ela vai transportar para o alimento contaminação. E uma outra dica também, o consumidor, quando ele vai comprar o produto, como a gente já falou, das embalagens, a embalagem embolorada, ela vai transmitir para o alimento substância cancerígena. Por exemplo, você compra um pão e viu ali alguns pontinhos de bolor. Quando você consegue enxergar o bolor, aquele alimento já foi 100% tomado. Não adianta cortar o pão e jogar fora e comer o restante. Isso com frutas, outros alimentos também. Então, que o consumidor verifique a higiene do local. Se a pessoa que está manipulando tem higiene ou não tem. Se ela pegar no dinheiro e pegar no alimento, você fuja desse local. Se ela armazena em temperatura adequada, é um quesito muito importante, porque imagine agora nesse calor, os alimentos, todos os alimentos são perecíveis, estragam rapidamente. Então tem que manter na temperatura correta. Como que a gente sabe como manter? Porque a embalagem é a nossa referência. Tudo que eu preciso saber daquele produto tem que estar escrito na embalagem. Eu vou ler e vou seguir o que está escrito lá. Se o comerciante não seguir, ele tem que ser corrigido. Bacana. Tem muita coisa ainda para a gente passar. Você vai ser convidada, tenho certeza, outras vezes também. Quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente está chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Tânia? Obrigado pelas dicas. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E Shirley, muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Fico muito feliz. Obrigada. Quando lançar o novo CD, vem aqui mostrar pra gente. Vai ser um grande prazer, tá bom? Okay. Quem quiser contratar Shirley para shows, como é que faz? Olha, o telefone é 99532 5797. De novo. 99532 5797. Meu e-mail shirleyespindola com Y e ES, o Espíndola, @gmail.com.br. Bacana. A gente sempre termina com uma frase, essa frase é minha, você pode me procurar lá no Facebook, Robson Marcelo, digitou Robson Marcelo, o primeiro que aparece sou eu, e você pode entrar em contato também com o nosso programa altospapostv@gmail.com. A frase que eu escolhi é essa: enquanto você depositar a sua felicidade em coisas ou pessoas, você nunca vai ser feliz. Encerrando o nosso programa de hoje com Shirley Espíndola. A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.